Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. O texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, trata-se a respeito do centurião de Cafarnaum, ou seja, um homem que não era judeu, tá certo? Não era judeu, e era por costume da época que um judeu ele não entrasse debaixo de teto de gentil. Então, quando na Bíblia nós encontramos as duas expressões, judeus e gentios, gentios são todos aqueles povos que não fazem parte do povo judeu, então conhecido por gentios. E o judeu não se misturava com gentio. E aqui nós temos no capítulo 10, então, o centurião, um homem aí, centurião da corte, chamada italiana. Mas o texto bíblico nos diz que esse homem, ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa, e esse homem aqui fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Preste bem atenção, você que está me ouvindo nessa oportunidade, que fica claro para nós dentro desse texto que obras não podem salvar ninguém. Outra coisa, tá certo? Vida religiosa. Pode ter uma vida religiosa impecável, mas também isto não é garantia de que você tenha a sua salvação, você seja reconciliado com Deus. Existe um meio pelo qual o Senhor, Deus, ele proporcionou ao homem a salvação. E este meio é Jesus Cristo, aquele que em João 14,6 disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o homem, para se reconciliar com Deus, ele necessita de Jesus Cristo. Ele precisa entrar por esse caminho. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós alcançamos a justificação dos nossos pecados pela fé. Então, é a fé que nos garante a salvação. Paulo, escrevendo aí aos Efésios, diz que nós recebemos a fé pela graça. É favor não merecido, vem de Deus para o homem, não é o homem que conquista, não é o homem que adquire, é Deus que presenteia o homem com essa bênção, a salvação. E isso por meio da fé. Lá em Efésios, Deus disse, Paulo, não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus. Bem, para que eu possa ser salvo, ou seja, reconciliado com Deus, eu preciso ser alcançado por esta graça mediante a fé. E esta fé, como ela chega até mim? Bem, não é por meio da piedade, não é simplesmente temer a Deus, também não é o fato de fazer esmolas, e tampouco aí fazer contínua oração a Deus como esse homem aqui fazia. Precisa haver alguma coisa a mais aqui. Esse homem tem as características de um salvo, tá? Mas precisa de algo agora, tá certo? Que vai lhe ser dito. O que deveria fazer? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé, da qual eu acabei de falar, ela vem
por meio da pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então, para que esta fé seja gerada dentro do meu coração, é necessário que eu ouça a palavra de Deus. É esta que vai me fazer, então, ter fé. A pregação é a ferramenta que Deus deu ao homem para que este possa, então, ter o acesso, a condição de dentro dele ser gerado a fé e, por meio da fé, agora, alcançar a graça e, na graça, conhecer a Cristo Jesus, a quem o Pai entregou por amor a nós. Entregou ele para morrer na cruz em nosso lugar, para que ali ele levasse sobre si todas as nossas enfermidades, e daí então fôssemos reconciliados com o Pai. Ao terceiro dia, na sua ressurreição, nós ressuscitamos com ele. Quem? Nós quem? Aqueles que têm fé. E agora, volta para o centurião. Esse homem, então, era temente a Deus. Ele, embora não fosse judeu, ele praticava obras parecidas com as dos judeus, só que a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E esse está com certo Simão, que tem sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves então fazer. Outro detalhe: salvação não vem por meio do anjo. Não foi dado essa missão para o anjo fazer, porque senão o anjo também traria a salvação agora para Cornélio. Mas não, um anjo, ele simplesmente veio com a palavra aqui do conhecimento para esse homem aqui e determinando o que ele deveria fazer. E o que era? Chamar o apóstolo Pedro. Pedro, então, foi chamado. Ele envia os seus servos, tá certo? Para chamar Pedro para vir até a sua casa. E enquanto esses servos estão indo em direção à casa de Pedro, Pedro, então, no momento que está esperando servir-lhe o almoço, ele está orando ao Senhor, e ele, então, teve um arrebatamento de sentido e viu o céu aberto, descia um vaso, como se fosse um grande lençol, aí atado pelas quatro pontas, e a qual vindo para a terra, e havia nele todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus, e a voz dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. E ele se recusou a comer, porque aqueles animais não faziam parte do alimento do judeu. Era proibido por lei eles comerem aqueles animais. E Pedro retruca com a voz do Senhor, embora tivesse reconhecido que era Deus. Mas ele retruca: Nunca entrou coisa alguma desse tipo na minha boca, imunda. E a voz do Senhor para ele disse: Não faças tu comum o que Deus purificou. Olha que coisa extraordinária. Daí concluímos: a salvação é somente para os judeus? Jamais. O Senhor também tinha um projeto de salvação com os gentios. O Senhor também estava alcançando as outras nações. Não era para aquele povo restrito. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, e tanto dos judeus quanto dos gentios. Todos esses precisam serem reconciliados com Deus, e o meio é o mesmo: Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E daí Pedro, ele ao ouvir a voz do Senhor, e por 3 vezes isso se repete, e quando da última vez mandaram chamá-lo, e ali então ele desceu e viu que tinha os mensageiros de um centurião que o estava chamando para ir para sua casa, e naquela hora Pedro entendeu a visão. Não se tratava de animais, se tratava de homens. O Senhor estava dizendo: Eu vou salvar esse homem, eu vou reconciliá-lo comigo.
E você vai fazer a sua parte. Qual que é a parte? Pregar a palavra do Senhor. E Pedro, então, porque isso é dado ao homem, não foi dado para um anjo. O Senhor incumbiu a igreja, o Senhor nos incumbiu de pregar esta palavra, e esta palavra que eu prego é o meio pela qual você vai alcançar a fé, e alcançando fé, você crendo em Jesus Cristo, tu serás salvo, com certeza. Confesse a Cristo como seu único suficiente Salvador e você vai ser salvo. Então, eles foram para a casa de Cornélio, Pedro com ele, e quando lá chegaram, já estavam todos reunidos para ouvir a pregação. E Pedro diz: eu vim sem contradizer. E Cornélio diz no verso 30, há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E ele conta a sua experiência, então, para Pedro. Verso 34, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto Pedro estava pregando a palavra, desce sobre Cornélio, os que com eles estavam, o Espírito Santo, e eles foram batizados do Espírito Santo. E Pedro, observando aquilo, de repente, aquele homem disse: o que impede de que nós sejamos batizados? E ele disse: nada, nada. E então eles foram batizados, tá certo? Depois da pregação de que Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo, e que foi morto, e que ressuscitou, e que agora está sentado à destra de Deus Pai, e ele nos mandou pregar ao povo e testificar que esse é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A esses dão testemunho todos os profetas, tá certo? De que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo isso, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Não ouviam Pedro, ouviam a palavra, ouviam a pregação. Meus queridos, quando você vem para a igreja, você não vem para ouvir pastor. Simplesmente, não ande atrás de profetas, não ande atrás de pregadores famosos. Procure ouvir a palavra de Deus. Mas por meio deles eu posso ouvir, sim, se eles estiverem pregando a palavra, com certeza você vai ouvir a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. E então eles foram todos batizados. Verso 48, mandou que fossem batizados em nome do Senhor e rogaram que ficasse com eles por alguns dias. O Senhor Jesus, após a ressurreição, mandou que nós ensinássemos as nações e que as batizássemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele nos ensinou. Marcos vai dizer que aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer vai ser condenado. É esta mensagem que nós estamos pregando. Não há acepção de pessoas diante de Deus. Porém, é necessário ouvir a pregação, crer que Jesus Cristo é o único meio de reconciliação com Deus e, após crer nisso, confessá-lo como o único e suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida. E a partir daí, então, tu serás reconciliado com Deus. E o próximo passo é descer as águas para ser batizado, ou seja, dar declaração pública da mudança de vida. Porque andar com Cristo é abandonar o pecado, é abandonar a vida antiga e agora experimentar uma nova vida na presença de Deus. Abandonando os feitos do velho homem e abraçando o novo que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é a mensagem para hoje, para cada um de nós. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.